Sempre lembrando, queridos, a Bíblia, quando ela foi escrita, não era dividida em capítulos, ela não era dividida em versos, são coisas realmente recentes, né? Em torno de, se a minha informação aqui da memória não estiver tão equivocada, coisas em torno de 600 anos que começaram a ser feitas assim, acho que até nem isso. Mas, de qualquer maneira, o importante para nós compreendermos, queridos, é que essa carta, ela diz muito respeito a nós nos dias de hoje. Era uma igreja grande, uma igreja forte, que, no entanto, se desviava das coisas do Senhor, porque não se firmaram naquilo que foi ensinado, né? O ensino era uma coisa que estava sendo ali, ao invés de ser respeitado, ele provava dissensão. Que Paulo ensinava, Pedro ensinou, Apolo ensinou, e ao invés das pessoas juntarem tudo que eles ensinavam que era pela ação do Espírito Santo, começaram a se dividir em grupelhos, né? Infelizmente. Então era uma igreja com muito problema. E aqui no capítulo 14 nós estudamos até o verso 19, onde Paulo com muita clareza mostra a realidade do significado dos dons, né? No capítulo 12, alguns acham 7, outros acham 9. Faça uma pesquisa lá só para você se sentir mais feliz. Mas os dons são dons de governança, dons de discernimento, né? Tudo aquilo que você usa na igreja. Você precisa de administradores na igreja, você precisa de porteiros na igreja, você precisa de zeladores na igreja, você precisa de pregadores, de mestres, de profetas, né? De anunciadores da palavra, de evangelistas. Esses são dons que, de uma maneira assim resumida, o capítulo 12 mostra para a gente quais são lá. Mas Paulo mostra então no capítulo 14 que o ideal é que a igreja receba todos esses dons, e que o dom de línguas, na verdade, é o menor deles, no sentido de imprimir menos edificação na igreja do que o dom de profecia, por exemplo, que ele destaca, que é a profecia no sentido de entregar a revelação de Deus. Lembrando que eu mostrei para vocês que naquele tempo ainda a igreja não tinha fechado o seu cânon, não havia o Novo Testamento. Então, as palavras proféticas, no sentido de ser ali um canal daquilo que Cristo tinha pregado no seu evangelho, isso é profecia também, não só de revelações pessoais que também aconteciam, numa forma de prestar atenção às pessoas sobre aquilo que estava sendo ministrado, mas a profecia, ela edificava a igreja, porque ela ensinava, ela trazia sobre eles assim um elevo espiritual. Ao que o dom de línguas, como nós já aprendemos, ele edifica a pessoa, mas se não houver a tradução, as outras não se fortalecem com aquilo. Podem até se animar, achar bonito, mas o que estava acontecendo em Corinto? Estava trazendo disputa, estava trazendo discórdia sobre isso, né? Então Paulo vem mostrar que a igreja é um todo e que ninguém tem a obrigação de ter o dom de línguas. Na verdade, ele lembra de apenas um dom. Qual que é? Capítulo 13, o dom do amor. Porque esse dom do amor é a manifestação que o Espírito Santo está em você, e então ele vai te levar para os dons que ele quer, né? E lembrando, eu estou lendo um livro chamado Revestidos, de uma autora fantástica. Nós, os líderes, vamos fazer um estudo comigo esse ano naquele livro. E essa mulher, ela diz o seguinte, ela fala num momento ali que eu achei fantástico. Dons? Para que dons? Para frutos. Se não houverem frutos, não são dons do Espírito. Amém? Essa é a verdade que o capítulo 14 mostra para mim e para você. Os dons estão a serviço da igreja, não da edificação pessoal apenas da pessoa que tem a alegria de servir a Deus com um dom sobrenatural. Todos nós podemos e devemos ser alcançados e, segundo Paulo, buscar com zelo esses dons, mas sempre lembrando, para a edificação da igreja. Então esse ponto eu bati bastante, e eu vou dar uma sequência aqui agora dentro do verso 20, que nós tínhamos parado. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à maldade sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal para os que creem, mas para os que não creem, a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que todos estão loucos? Paulo aqui está se preparando para um conceito sobre o culto racional, o culto verdadeiro, que é feito com o Espírito, mas com a mente. Queridos, nunca esqueçam disso. Qual é a marca do Senhor Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida?
quando somos chamados imagem e semelhança de Deus. Qual é a marca que Ele imprime para nós? O Espírito, porque Ele é Espírito, e raciocínio lógico, e capacidade de entender, de compreender, e a nós dada a capacidade de voltar atrás nas escolhas erradas. Deus não tem isso porque Ele não erra nunca, mas a nós foi dado. Então não há possibilidade de você fazer um culto que não tenha racionalidade, que não tenha a compreensão das coisas que se faz ali. É óbvio que o Espírito Santo pode se manifestar de uma maneira linda, sobrenatural. No entanto, a nossa racionalidade, ela não deve ser tirada de dentro dos nossos cultos. Ela não deve se sobrepor ao espiritual, mas ela deve compor junto com o Espírito um culto que seja edificante para aqueles que ouvem, que cresçam e que seja de adoração verdadeira ao nosso Deus. Amém? É isso que Paulo está tentando dizer aqui, né? E ele continua: porém, se todos profetizarem e entrar aí o não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Ele está dizendo o seguinte: se ele entrar numa igreja, um inculto, uma pessoa que não, um infiel ainda, que não conhece a Deus, que não foi convertido, o que vai acontecer? Se todos estiverem falando em línguas que ninguém interpreta, ele vai dar ré e sair e falar: está todo mundo doido aqui. Agora, se ele chegar num lugar onde, segundo o que Paulo ensina, um levanta aqui e traz uma mensagem, traz um comentário, lembra de uma passagem do Senhor Jesus e traz sobre ela uma explanação. Aí ele se cala, outro levanta lá e faz a mesma coisa em outro momento, em outro instante, complementando aquilo que o outro falou, tudo pela ação do Espírito Santo. Esse camarada vai conhecer Jesus. Essa pessoa vai entender o que se faz ali e o que significa a fé cristã. Então, é isso que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Nós estamos parados aqui agora no 25, eu vou ler ele de novo. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Na ministração da palavra, na profecia, no agir ali, quantas vezes vocês já viram, ou aconteceu com você, você fala assim: parece que o pastor está pregando para mim. Ah não, alguém contou que eu fiz isso, porque o pastor essa noite só falou sobre isso, foi para mim que ele pregou. É nisso que ele está dizendo. O coração da pessoa é revelada quando o Espírito Santo traz ali a palavra que vem do trono de Deus, porque ela vem para curar, para consertar, para melhorar, para transformarmos-nos em verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Amém? Então, até no verso 25 é isso. Deixa eu ver aqui se nós temos perguntas dentro desse tema. Temos aqui no 22 até o 25, né? Perguntam sobre isso, sobre essas questões. Então a explicação é essa que eu estou te dando. O efeito para alguém que não é cristão é muito maior do dom de profetizar, de proclamar a palavra, do que o de línguas, que num primeiro momento pode até impactar, mas não faz a pessoa aprender nem crescer, principalmente se não tiver ali o intérprete, né? Aí depois nós temos, então, do 22 até o 25, nós tivemos várias perguntas, e agora vamos tentar aqui ver o restante. E aí eu vou trazer um questionamento sobre os versos 27 e 28, que também foi fruto de pergunta. Que fazer entre irmãos quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino que traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro traz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier uma revelação de alguém, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Até o 31, que é um ponto interessante. Então, no 27 e 28, ele está informando para nós aqui qual é a forma que você deve fazer. Tem alguém que está orando em línguas? Tá. Tem alguém que vai interpretar? Deus tocou o coração de alguém para interpretar? Então permaneça. Mas se você está orando em línguas e não vê que ninguém se levanta para traduzir, aquiete-se.
Ah, pastor, mas não é obra do Espírito Santo? Eu vou dizer uma coisa, sabe quando você não se aquieta? Quando você está falando num espírito que não é o de Deus. Porque no Espírito de Deus ele não traz confusão, é o que Paulo explica na frente. Se ele pôs na boca de Paulo algo para lhe orientar aqui o funcionamento de uma igreja que estava desorganizada nisso, quem somos nós para então questionar essa questão? Agora, no verso 31, Paulo diz, os espíritos do profeta, não é o Espírito Santo, querido, é o teu espírito que está recebendo a revelação. Existe uma explicação que eu acho legal. A tomada, ela só acende a luz quando eu aperto. Mas não está correndo energia ali? Não tem um fio que está levando energia até a lâmpada, conectada naquele interruptor? E ao momento que eu coloco ali os dois fios em contato, eu provoco então a reação que a luz acende. É isso que ele está dizendo, nós somos como um interruptor. Você liga e desliga. A energia, a ação, né? Essa palavra energia, quando fala do Espírito Santo, eu não gosto muito não. Mas a ação, a presença do Espírito Santo está ali no profeta. No entanto, ele aciona e desaciona de forma que será exaltado o Senhor. E num momento que seja apropriado. Essa interpretação, né? O Luciano Subirá, é um pastor que eu ouço bastante, apesar de algumas divergências teológicas com ele, mas que não são profundas, ele traz essa analogia, né? Essa metáfora, certo? Então, como é que ele fala? Como é que ele quer que o culto seja? Começar a profetizar? Amém. Terminou ali, começa um outro. Um não interrompa o outro. Permite que se termine, né? Agora, isso tudo foi modificado, queridos, prestem atenção. Na sequência, vão sendo formados lideranças locais, em que pessoas dedicavam então a sua vida a se formar, a serem pastores e bispos, que não tinha ainda naquele começo. Aí vocês lembram quando Paulo diz para o próprio Timóteo, que é um pastor que foi mandado. Então era ele que ministrava. Então houve um período, certo? Algumas denominações, como a Congregação Cristã do Brasil, até hoje eles não têm pastores que eles usam essa realidade, que na verdade não se confirma. Porque sempre os que têm a revelação são os mesmos, são os líderes, né? São o que eles chamam de anciãos, né? Normalmente são os líderes, são aqueles que estudam um pouco mais e que têm capacidade de colocar. Mas essa prática ela foi alterada quando se levantou bispos e pastores. Bispo, pastor é tudo um significado só, né? Então eles foram colocados ali como aqueles que regiam o culto, trazendo sobre eles a palavra, a profecia, certo? Sobre a igreja. Então, esse funcionamento acabou sendo mudado, ao passo que ainda hoje é possível que nós estamos numa reunião de oração, num pequeno grupo, aconteça dessa maneira, certo? Os cultos nossos litúrgicos, eles se tornaram um pouco mais rígidos em relação a isso, pelo advento da figura do bispo e do pastor, que eram lideranças locais, que a igreja mantinha. Até nesse momento aqui não havia um especial, eram itinerantes, passou Paulo, depois veio Pedro, depois veio veio Apolo, e dentro da igreja então, todos ali tinham mais ou menos essa incumbência. A partir do momento do advento do pastoreio e do bispo, que é uma prática que acontece logo em seguida à formação das primeiras igrejas, então isso mudou um pouco. Mas o que Paulo está dizendo, ensinando aqui? Que o culto seja organizado com decência e ordem, não com impedimento de línguas, não com impedimento de adoração e louvor verdadeiro, não com palavras proféticas, não que não tenha palavras proféticas, mas com tudo isso organizado. E você tem a capacidade de segurar. E eu vou dar um exemplo pessoal meu, queridos. Não há dificuldade nenhuma em você evitar essa manifestação pública. Você pode continuar na presença de Deus se você percebe que não tem intérpretes quando há essa manifestação. E eu publicamente, poucas vezes aqui nas nossas reuniões que acontecem, às vezes no PGM, ou então uma reunião de oração, em que essa alegria, essa presença espiritual, ela se faz mais forte, eu só coloco ela em público se eu também estou recebendo a interpretação do que eu estou falando. Senão eu não faço, porque é assim que a Bíblia ensinou. Tá certo? Então, é exatamente isso, queridos, que Paulo queria ensinar para nós até o verso 31. Tá bom? Foi longo, né? Mas no próximo eu devo terminar. Tá? É que esse assunto, ele é muito cheio mesmo. Tá certo? Daqui a pouco eu volto.